Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo ao TVU Jornal, primeira edição desta quarta-feira, 17 de agosto. Você confere agora os destaques de hoje. Acidente envolvendo 4 veículos deixa uma pessoa levemente ferida na rodovia Péricles Bellini. Novo delegado seccional, Elísio Aparecido Ferreira, assume delegacia a partir desta terça-feira, em substituição ao Osni Mark, que será aposentado. A APAS divulgou esta semana o índice de inflação nos supermercados paulistas, quase 14% de aumento nos preços em 12 meses. As principais notícias de Votuporanga e região você vê agora no TVU Jornal. O delegado de polícia Elísio Aparecido Ferreira assume a partir desta terça-feira a delegacia seccional em substituição ao Osni Mark, que está se aposentando da Polícia Civil. Funcionário há 37 anos da Polícia Civil do Estado de São Paulo, Elísio é delegado há 24 anos e há 13 anos como investigador de polícia. Possui extensa ficha de trabalho voltado à segurança pública do Estado de São Paulo e principalmente da região. A Delegacia Seccional de Polícia de Votuporanga abrange 15 municípios da microrregião, totalizando 23 unidades da Polícia Civil e um efetivo de aproximadamente 200 funcionários. A transmissão de cargo de delegado seccional acontece nesta sexta-feira, dia 19, às 11 horas da manhã, na sede da seccional, na Avenida da Saudade, em frente à Santa Casa de Votuporanga. E ainda falando de polícia, um acidente envolveu 4 veículos na manhã de ontem e deixou uma pessoa levemente ferida. O acidente aconteceu por volta das 11h30 da manhã desta terça-feira na rodovia Péricles Bellini, próximo ao quilômetro 113 em Votuporanga. De acordo com informações apuradas no local, este caminhão seguia no sentido Anhandeara quando a roda traseira desprendeu do veículo. Segundo os envolvidos no acidente, um caminhão canavieiro que seguia na direção contrária conseguiu frear para não atingir a roda. Um terceiro caminhão, este de porte menor, também diminuiu a velocidade, mas um carro que seguia atrás não teve tempo e bateu na traseira de um dos veículos. Uma mulher que estava no automóvel recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada à Santa Casa de Votuporanga pelo SAMU, com ferimentos leves. A Polícia Rodoviária esteve no local para registro da ocorrência e a Polícia Científica deve apontar as causas oficiais do acidente. A pista que no momento do acidente estava molhada pode ter sido um dos motivos da causa do acidente. E agora as notícias que são destaque na região noroeste paulista com a estudante de jornalismo Camila Xícharo. É o Região em 1 minuto. Olá pessoal, 2 detentos da penitenciária de Valparaíso haviam recebido o benefício da saída temporária para o Dia dos Pais e foram flagrados com 14 celulares ontem pela Polícia Militar. Eles retornariam hoje à penitenciária e disseram à polícia que levariam os celulares para serem distribuídos no presídio. Os 2 perderam o direito ao regime semiaberto e voltam para o regime fechado. 4 casos recentes de podas radicais de árvores sem autorização da Prefeitura foram descobertos em Birigui. A poda drástica ou radical de espécies em ruas públicas é proibida por lei. Quem descumprir está sujeito a multa no valor de R$ 394,51 por árvore. Nos casos recentes, até o momento não foram identificados os responsáveis pelos cortes. As podas chegam ao conhecimento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente por meio de denúncias. E um filhote de onça-parda apareceu ontem à tarde em cima de uma árvore em um bairro rural de Araçatuba. O caso chamou a atenção dos moradores no local. Os bombeiros e a Polícia Ambiental foram chamados e desde ontem analisam se ela será retirada ou se irá embora sozinha.
E ainda em Araçatuba, um rapaz foi preso ontem depois de furtar 2 produtos de um supermercado. Ele foi encontrado preso no forro da própria loja ao tentar fugir do local. Os produtos eram 2 garrafas de uísque. Ele foi levado para a delegacia e vai ficar preso na cadeia de Penápolis. E esses foram os destaques do Região em 1 Minuto de hoje. Até amanhã. Obrigada, Camila. E a APAS divulgou nesta semana o índice de inflação que tem afetado os supermercados paulistas. De acordo com o que foi divulgado, a inflação atingiu quase 14% em 12 meses. É o maior valor para 12 meses desde outubro de 2003. Na lista dos principais vilões, segue o leite, o feijão e os demais cereais. O cenário econômico atual ainda está, digamos que, difícil para o consumidor por conta da crise econômica que afeta o país. O que tem pesado no bolso é principalmente em relação à alimentação. E o que preocupa mesmo é a hora de ir ao mercado. Tá muito caro as coisas, caro mesmo. O que está pesando para o senhor? Muitas coisas, né? Feijão, arroz, tá tudo caro, carne, frango, tudo subiu. Tem que pensar bem antes de comprar. Tem que ver, comprar as coisas mais baratas, que tá na promoção, senão não dá. Feijão, arroz está um absurdo. Para quem ganha um salário, passa fome. Legumes, né? Legumes está caro. Arroz, tudo tá. O óleo, tudo caro. O índice de preços dos supermercados, calculado pela Associação Paulista de Supermercados, apresentou alta de 0,95% em julho e, em 12 meses, atingiu 13,91%. Este é o maior valor para 12 meses desde outubro de 2003. De acordo com a APAS, a alta nos preços dos alimentos se manteve em patamar elevado. Os motivos estão relacionados à pressão sobre o custo de produção, aliados a problemas climáticos que afetam a disponibilidade e a oferta dos produtos. Em comparação com o ano passado, a inflação foi de 9,14%. Portanto, em 2015 e 2016, o comportamento da inflação manteve sua trajetória de alta persistente. Ainda de acordo com a associação, os principais produtos que puxaram a alta foi a carne, o leite e cereais. Em 12 meses, a alta desses produtos chegou a 18,19%. Neste caso, o leite e os cereais são os destaques, com alta respectivamente de 45,94% e de quase 52%. Os produtos industrializados, principalmente os derivados do leite, registraram um aumento de 13,90%. Por um outro lado, os produtos in natura, como os legumes e frutas, tiveram queda. Para se ter uma ideia, a cebola teve uma retração de 41,31% e a batata de 25,62%. Valores que têm deixado os consumidores animados. As frutas também apresentaram redução. O destaque é para o mamão e a laranja. Os preços foram reduzidos graças a uma maior disponibilidade dos produtos no mercado. Já os produtos de limpeza, a elevação foi de 8,03%, uma redução de 0,23% se comparado com o mesmo período no ano passado. Os artigos de higiene e beleza apontaram queda de 0,43%, também se comparado com o mesmo período do ano passado. Em 12 meses, a elevação foi de 12,70%. Ainda de acordo com a Associação Paulista de Supermercados, isso significa que a evolução dos preços ao longo dos anos aponta uma elevação mais moderada no setor e, digamos, que até tranquiliza os consumidores, já que a expectativa é de que os preços, por enquanto, se mantenham. Sim, sem dúvida, hoje o supermercado está bem otimista com o cenário de hoje, não dá para reclamar tanto não. É um sinal de melhora, né? É uma expectativa de melhora. Nós acreditamos que para o final do ano a tendência é melhorar as vendas e o humor do consumidor, porque ele se viu muito assustado no começo do ano pela crise política e econômica que tinha, né? Agora essa estabilidade dá um pouco mais de tranquilidade. O ministro da Indústria e Comércio Exterior, Marcos Pereira, disse hoje que o governo federal está empenhado em criar uma estratégia para a retomada das vendas de veículos ao mercado interno, como forma de impulsionar a produção no setor e garantir a estabilidade no emprego.
De acordo com Pereira, a ideia, que começou a ser discutida na semana passada com 19 entidades do setor, é estimular a renovação da frota e, para isso, estão sendo contatados os agentes financeiros, incluindo os bancos públicos. O ministro informou que assumiu o compromisso com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores de finalizar o projeto até o final deste ano. Este ano, de acordo com a associação, houve um recuo de 25% nas vendas. E agora o assunto é equitação. Esta é uma modalidade esportiva que traz grandes benefícios ao corpo e principalmente à mente. É frequente o relato de pessoas que praticam o esporte, a alegria de montar, a conexão com o animal e até diminuição do nível de estresse. O exercício sobre o cavalo é um processo novo a cada dia, com aprendizados sobre a postura, a coordenação, o equilíbrio, entre outros. Milena tem apenas 5 anos, ainda é pequena no tamanho, mas tem uma paixão muito grande pelos cavalos. É porque eu gosto mais do sítio para mim andar de cavalo, porque eu gosto do topper. E essa paixão fez que a mãe perdesse o medo e colocasse a filha na equitação, um esporte que tem ganhado cada vez mais espaço e que, além de prepará-la para competir em prova de tambores, ajudou a melhorar no relacionamento em casa. A gente vê ela em cima desse cavalo grande aqui, que a mãe não sabe montar, mas a filha fazendo essa aula aqui assim é muito gratificante. A criança não fica aquela criança rebelde, não fica aquela criança bagunceira, fica aquela criança mais assim, atenta nos estudos, fica mais carinhosa, quer mais assim, ficar perto dos bichos. Esses são apenas alguns dos vários benefícios que a equitação pode trazer para quem pratica. A equitação ou o hipismo é um esporte que envolve cavalos e atletas. O par formado pelo animal e cavaleiro é chamado de conjunto. E em uma competição são avaliadas a arte, a habilidade e a sintonia dessa dupla. E engana-se quem acha que apenas pessoas mais jovens podem praticar a modalidade. Ensina a criança a ter regras, disciplina, autoconfiança, autoestima em si próprio. E também a confiar mais na criança, a tomar uma decisão que talvez ela não tenha tomado porque ela é muito tímida, então isso vai proporcionar a criança a tomar essas atitudes. Serve também para agilidade, concentração, percepção, né? Ajuda, que nem no caso dos menores, a fala, né? A estimulação, que às vezes faz alguma troca, entendeu? E a concentração, né? Que você viu, direita e esquerda, trabalha as mãos, trabalha as pernas, então trabalha como um corpo todo, né? Esther tem apenas 9 anos e há começou a frequentar o Aras. Quem vê ela hoje comemora o desenvolvimento da garota em cima do cavalo. Bastam alguns comandos para que o show comece. O número 8, o zigue-zague, o trote. É 1 hora por semana de treino, mas por ela, esse contato aconteceria bem mais vezes. Isso porque não vem aqui por obrigação, foi conquistada pela natureza. Eu sempre gostei muito de cavalos, assim, eu sempre montei desde criança. Aí um dia eu descobri esse lugar, aí eu acabei vindo aqui. Quero continuar fazendo sim, porque eu gosto muito deles, assim. Meu esporte preferido, eu acho que eu não teria arrumado outro melhor, assim. Mas para chegar no nível que Esther está hoje, é preciso muito treino. As aulas acontecem como foi com a Milena. Em alguns casos, a Adriana fica junto com o aluno. Isso para ele perder o medo e aos poucos se soltar, para conseguir fazer todas as tarefas. Mas antes de chegar aqui, tem toda uma preparação antes e depois das aulas. É que são os alunos quem preparam os animais para a aula. Aqui aprendem também como o carinho é necessário para esse relacionamento entre os dois amigos. É o que sempre eu digo nas aulas, vocês são amigos, a cavaleira e o cavalo, só que um respeitando o outro, mas quem domina é a cavaleira, né? Bacana, né? E mudando de assunto, Votuporanga registra mais de 90 casos de catapora, que é uma das doenças mais comuns na infância. E é bom a população ficar atenta, porque é facilmente transmitida.
A catapora, como é popularmente conhecida, ela é uma doença altamente contagiosa e alguns sinais e sintomas podem nem aparecer e a pessoa já está transmitindo essa doença. Por isso nós vamos conversar agora com a Daniele Fortile, ela que é aqui da Secretaria da Saúde. Dani, todo cuidado é possível nessa época, né? Sim, é importante as pessoas, assim, as medidas de sempre, manter a higiene pessoal, manter assim, ambientes fechados, aglomerados, porque é uma doença facilmente transmissível e se transmite pelas vias respiratórias, pela respiração. Principalmente crianças, né, que ficam nas creches e o adulto, adolescente também estão susceptíveis. Por falarmos em crianças, creches, né, houve esses números de casos em 91, o que a Secretaria da Saúde tem feito efetivamente para tentar minimizar? Nós estamos monitorando cada caso que chega para nós na vigilância epidemiológica, orientamos a população, quem está com a doença, com sintomas, deve evitar uns 10 dias, sair de casa, ficar em ambientes aglomerados, tem que ficar mais afastada. A criança, ela fica de atestado, ela não frequenta a escola ou a creche, e nos casos em creches em que tem ocorrido surtos, nós temos notificado e feito a vacinação de bloqueio naquela creche. E quando que efetivamente é o período de transmissão? Eu falei, às vezes nem tem sinal, não tem nenhum sintoma, a pessoa já está transmitindo, é isso? Isso, a doença ela começa já num período que nós chamamos período de incubação, que ainda não apareceu sinais e sintomas, mas a criança está ali com o vírus no organismo dela. E se estende até o desaparecimento das erupções cutâneas, que são aquelas lesões de pele que a catapora causa. Qualquer dúvida ou para mais informações, a orientação é procurar uma unidade de saúde mais próxima à sua residência. E mudando de assunto, o Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo recebe na próxima sexta-feira o projeto Canto Livre. Josiano Garofolo tem os detalhes. Ventos, tempestades e calmaria, esse é o espetáculo, a apresentação que será apresentada aqui pelo projeto Canto Livre, às 8h30 da noite, nesta sexta-feira, no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo. Ao meu lado está a secretária de Cultura, Silvia Stipe, vai falar com a gente um pouquinho. Silvia, o que a população pode esperar dessa apresentação? Bom, o repertório escolhido pelo regente Márcio Zarzi foi justamente canções clássicas do MPB, algumas internacionais também, que acabam sendo revisitadas e convidam a plateia a repensar a respeito do momento atual do país e do mundo. É aberto à comunidade? Tem algum tipo de troca de ingresso? Como é que funciona? É aberto à comunidade, basta as pessoas chegarem aqui, já vão adentrar o espaço a partir das 8h30 da noite aqui no Centro de Convenções. Uma boa opção cultural, então aproveita e convida o pessoal em casa. Não, sem dúvida, isso acaba sendo resultado do projeto, né, que acontece desde 2014 lá na Escola Municipal de Artes, que é aberto à comunidade, gratuito, então é uma oportunidade das pessoas, né, aprenderem sobre técnica vocal, interpretação, expressão, desenvoltura. Então fica o convite para as pessoas conhecerem esse projeto e sexta-feira essa apresentação que promete ser maravilhosa, fica o convite para que todos compareçam aqui no Centro de Convenções a partir das 8h30 da noite. Ok, Silvia, obrigado pela entrevista, está feito o convite, reforçando, sexta-feira, 8h30 da noite aqui no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo. Com imagem de Carlos Nunes, Josiano Garofolo para o TV O Jornal. Obrigada, Josiano. E no próximo bloco, os detalhes da previsão do tempo para esta quarta-feira. E ainda, os comentários esportivos de Josiano Garofolo. Não saia daí, o TV O Jornal volta já. Tempo firme nesta quarta-feira na região noroeste paulista. Em Votuporanga, por enquanto, o sol está predominando. Vamos ver como fica o tempo para esta tarde. Olá, a previsão é de que a frente fria se afaste do estado de São Paulo e deixe de ocasionar chuvas nesta quarta-feira. Na capital paulista, o dia é de sol com algumas nuvens e não há previsão de chuva, segundo os meteorologistas. Os termômetros registram mínima de 15 e máxima de 29 graus. Em Rio Preto, também não há previsão por enquanto de chuva e os termômetros ficam entre 18 e 31 graus.
Votuporanga tem previsão de sol na maior parte da quarta-feira, segundo boletins meteorológicos. A umidade do ar deve ter mínima de 42%. Os termômetros registram mínima de 17 e máxima de 33 graus. Até mais! E agora é hora do esporte. Josiano Garofolo já está aqui. Boa tarde, Josiano. Vamos começar falando de CAV. Sábado tem jogo contra o Mirassol. Como que está a equipe? É isso mesmo, Stephanie. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a primeira edição do TV O Jornal. A equipe está muito bem, né? Folgou lá na semana passada, não teve jogo nenhum no final de semana. E aí mais tempo para o time treinar e se preparar para esse confronto aí contra o Mirassol no sábado, às 3 da tarde, na Arena Plínio Marim. É o clássico regional e eu conversei com o técnico Ito Roque, que falou aí como é que está a equipe para esse jogo. Nós estamos trabalhando bastante, né? Quando eu digo bastante, é a parte técnica e tática, né? Já que nós tivemos um tempo maior, mas a gente sabe que teremos um jogo bem difícil no sábado aqui, contra uma equipe boa que a gente já enfrentou, foi o primeiro jogo, né? Uma equipe que, assim como a nossa agora nessa reta final, no último jogo, evoluiu, o Mirassol também, né? Então eu acredito que será um bom jogo. Espero que a gente possa fazer um jogo melhor do que o do Mirassol e sair com um resultado positivo. Espera um confronto diferente do que foi aquele jogo de estreia? Muita coisa diferente? Não, espero um jogo mais ou menos igual, equilibrado das duas partes, né? Porque são duas equipes que vão manter o posicionamento em campo, diferente de Marília, diferente de Olímpia, que às vezes você tem que se desorganizar por causa do adversário. Então eu acho que jogo contra o Mirassol e jogo contra o Penapolense é um jogo diferente, um jogo bem tático, um jogo bem equilibrado tecnicamente. Então eu acho que vai ser um jogo mais ou menos igual foi o do primeiro. Espero que as chances que nós tivermos a gente tire proveito para sair com a vitória. Prevê algum desfalque ou não? Não, por enquanto não, né? Nós não temos nenhum jogador em termos de lesão. Só se acontecer de hoje para frente, né? Mas por enquanto nós não temos não. Tá aí a entrevista com o treinador Ito Roque e lembrar o torcedor da Votuporanguense que tá valendo a promoção Futebol Sustentável. 3.000 ingressos foram colocados aí para aquela campanha que pode ser trocado garrafa PET por ingresso. São a cada 2 garrafas PET, um ingresso pode ser adquirido lá na bilheteria da Arena Plínio Marim. Lembrando o horário de funcionamento aí da troca. De segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. E no sábado, das 8 da manhã até o meio-dia, mas nas últimas vezes aí, contra Catanduvense e Penapolense, os ingressos foram trocados durante a semana, né? Chegou no sábado, não havia mais ingresso lá na bilheteria. Então o torcedor se apresse aí e adquira e fique tranquilo com relação ao ingresso por meio da promoção Futebol Sustentável da Federação Paulista de Futebol. Então é bom garantir o ingresso antes, né, Josiano? E aí, mudando de assunto, hoje tem jogo da Seleção Brasileira pelas Olimpíadas, né? É agorinha, né? Tá começando o jogo marcado 1h da tarde. É a vez aí da seleção do Neymar conquistar, quem sabe aí, a vaga para a final olímpica, né? Que vai valer a medalha de ouro. O jogo, a grande decisão, será no sábado às 5h30 da tarde. Para isso precisa vencer Honduras. O jogo está começando aí, então boa sorte para a seleção brasileira. No futebol feminino ontem, infelizmente, acabou eliminada aí da briga pelo ouro, perdeu para a Suécia nos pênaltis e agora vai disputar a medalha de bronze. Essa geração da Marca, da Formiga, jogadoras aí que há muito tempo vem honrando a camisa da seleção brasileira de futebol feminino. E hoje a gente espera aí que o Brasil, Honduras tem evoluído, mas a gente espera que não tenha zebra não, que a seleção brasileira passe com tranquilidade, jogando um bom futebol e dispute aí no final de semana a medalha de ouro, inédita até então aí pro futebol masculino. Essa é a nossa torcida. E outras modalidades também durante o dia aí, tem o vôlei masculino, tem vôlei de praia, enfim. Esses dias estão bons demais aí para quem gosta de esporte. As Olimpíadas podiam durar para sempre, Stephanie. Tá joia então, Josiano, e o resultado a gente traz amanhã. Muito obrigada. E essas foram as notícias desta edição. Para rever nossas reportagens, é só acessar o nosso site tvunifev.com.br. Para você, uma ótima tarde e até mais.